O 12º mês do ano chegou. Um ciclo de 365 dias se aproxima. É o momento de refletir, de confraternizar, de renovar. Nesta época, luzes coloridas enfeitam praças, ruas e casas. As famílias se unem para decorar suas árvores natalinas, com bolas, enfeites e presentes. Dia 25 de dezembro é comemorado o nascimento de menino Jesus. Na antiguidade, o Natal era celebrado em várias datas, mas foi no século XV que esta data tornou-se oficial. Nesta época, não há distinção de raça, de cor e língua. Todos se unem pelo amor fraternal. No início do século passado, uma agremiação composta por portugueses e seus descendentes, conhecida como Luz Sporting Clube, teve um papel marcante na vida das crianças e jovens. A principal atividade era voltada para o desporto. Ações como teatros e bailes marcaram um período importante. Em cada final de ano era encenado o Alto do Natal, mais conhecido como as Pastorinhas do Luso. No ato, um personagem que representava o diabo era grande atração. Todos aguardavam a agitação do Cão do Luso. O artista plástico Leogivildo Ferreira da Silva, mais conhecido como Branco e Silva, marcou com a beleza e a originalidade o artesanato amazonense. Desenvolveu importantes trabalhos no campo das artes e da cultura. Em meados de 1930, o artista expôs pela primeira vez o presépio Maravilha, a representação do verdadeiro significado natalino, uma história cristã que tradicionalmente é contada por gerações, como é a do Concerto de Natal do Amazonas, que acontece há 11 anos na cidade de Manaus. Sua primeira edição aconteceu em 2003 na Catedral Metropolitana da capital. Durante 2 anos consecutivos, o Centro Cultural Povos da Amazônia foi o palco de apresentação. Em 2006, o espetáculo ganha novo cenário, o Teatro Amazonas. Desde então, até os dias de hoje, todo dia 25 o evento encanta tanto a quem assiste no Largo de São Sebastião, quanto os espectadores que acompanham a transmissão pela televisão. Os arredores do clássico do teatro, com a estrutura europeia, passaram a compor o cenário de peças nos últimos 3 anos. O show que cresceu em grande proporção
recebeu um novo título, o Glorioso. Seja bem-vindo a mais um programa Documentos da Amazônia. Hoje, um programa especial falando do Natal. O Natal de todos nós. Bom, o Natal em Manaus, na década de 60, 70, 80, não agora atualmente, ela era um pouco mais simples, mais harmonioso, não era agitado como agora. Os natais daqui da cidade de Manaus, eles eram nada mais nada menos simples, as pessoas se confraternizavam nas suas casas, as decorações de Manaus eram bem mais simples do que agora e eram poucas as ruas, não tinham muitas nas praças. As ruas principais eram a Avenida do Ribeiro, a 7 de Setembro e o Comércio. E algumas lojas tinham as suas decorações tradicionais, bem bonitas, que agora algumas não tem mais, que acabou isso em Manaus, tá? E alguns clubes de Manaus tinham as suas festas dentro, como o Luz Esporte Clube, que tinha nada mais menos as pastorinhas, que é um festejo português que eles trouxeram de Portugal e eram representados aqui em Manaus pelos seus filhos e também por alguns alunos da Divina Providência. Tinha alguns presépios que eram apresentados ao público, em tamanho natural. A da paróquia de São Sebastião, que agora quem toma conta é a Secretaria de Cultura, que restaurou e os padres deram para a Secretaria de Cultura. E tinha outros, 2 ou 3 presépios em Manaus, de pessoas particulares, que mostravam ao público o festejo de Natal. Eram os presépios aqui do São Sebastião, da Matriz, o Pastoral do Luso, e esse lá na frente da cidade, naquela praça, onde era light, era o do Branco e Silva. As imagens eram em tamanho natural e se mexiam, se locomoviam, tudinho. Era isso. Aí ia antes do Natal até, parece que a festa de Reis. Era quando tinha exibições. E as pessoas faziam fila na porta para ver, porque era bonito. Mas foi durante muito tempo ainda, sabe? Aí o filho dele, uma época, que segundo as minhas irmãs me falaram, ele tentou, mas não deu resultado. O Natal para a Igreja Católica, para os cristãos em geral, é a festa do nascimento de Jesus. Ora, quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus. Nós acreditamos que Ele é o Verbo encarnado, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que se faz carne e habita entre nós. É o mistério da encarnação, portanto, que é celebrado no Natal. A vinda de Deus para a história, Deus que passa a fazer parte da história humana. São Paulo vai dizer depois que Jesus, que era de condição divina, não se apegou ciosamente à sua igualdade com Deus, mas assumiu a condição humana até a morte e morte de cruz. Portanto, este é o significado profundo do Natal. Mais do que significado, é um mistério. Mistério que na liturgia se torna presente. É o grande momento que nós celebramos a solidariedade e a aliança de Deus com a sua criação, com as suas criaturas, com a humanidade. Por isso, Natal é tempo de solidariedade, tempo de partilha, tempo de gratuidade, tempo em que nós nos encontramos com as pessoas, nos encontrando com o mistério de um Deus que se fez homem e que habitou entre nós. Em tempos remotos, a simplicidade fazia parte da maior festa cristã. Mesmo assim, o autêntico sentido do Natal continua na lembrança daqueles que vivenciaram esta antiga celebração. Os atos de Natal que era feito antigamente é totalmente diferente do que é feito pela Secretaria de Cultura, com maior populosidade. Era mais simples, eram pessoas que se reuniam para falar de Jesus, no nascimento de Jesus, um teatro paupérrimo, com pessoas paupérrimas, não era com aquela luxuosidade de pessoas que tem agora na cultura. Eram 10, 15 pessoas no máximo,
um Jesus, uma criança na manjedoura, falando do Alto Natal, e era isso que era o simples, não era a pomposidade como é que é feito agora. Tinha famílias que se reuniam, um ia para casa do outro, aí em casa era só nós mesmo, que a família sempre foi grande, né? Nós éramos 13 filhos e não tínhamos outros parentes, aqui em Manaus não. Meu avô já tinha falecido, a minha tia morava no Rio. Família mesmo, sabe? As vizinhas, os vizinhos, os parentes que tínhamos, era tudo aquilo assim, sabe? Unido mesmo. A decoração, eu não lembro que tinha decoração na rua. Aí muito tempo depois, acho que nos anos meados dos anos 50, aí começaram umas luzes na rua, aquelas coisas todas. E o pastoral ali era um sucesso. Os figurantes, os atores, tudo eram daqui mesmo, né? Era da família, que esse Luso era de portugueses. E eram as famílias deles que faziam o show, para moças, rapazes, tudinho. Aí tinha representação, tinha pastorinhas, tinha um anjo, os anjos, tinha o diabo. E a sensação do pastoral era o diabo. E quando ele aparecia, juntava o povo, aí ele aparecia, era aquele coisa dentro do teatro, a meninada gritava, aquela coisa toda. Mas era isso aí, era bonito, sabe? Eles cantavam, representavam. Mas era uma das partes das coisas, era ele e a apresentação das imagens do presépio do Branco e Silva. Aí a gente entrava nos fundos do prédio, aí ficava aquela multidão ali assistindo, e de repente vinham os reis magos andando, tamanho natural, carregando as oferendas. Nossa Senhora, aí tinha a luz, aquele jogo de luz já, aquela coisa toda. A música tocava, tudinho, mas era muito bonito. Ele tinha uma máquina, mas a gente não via. Era dentro de uma parte assim lá da casa, e aí tinha hora para apresentar aquilo. Eles saíam assim, da parte aqui de frente, eu lembro bem. Aí eles iam como se fossem caminhando naqueles trilhos, era um trilho. E até lá onde estava o menino Jesus e tudo, aí fazia aquele movimento assim, sabe? Eu não sei como é que ele fazia aquilo. Naquela época, hein? Eu tinha o quê? Meus 7, 8, 9, 10 anos por aí assim. Olha, o Natal significa família, significa alegria, felicidade, renovação. O Natal é um momento que a gente realmente, como todos falam e faz muito sentido, é um momento de renovação, de você avaliar tudo o que aconteceu e de repente se programar para os anos vindouros aí. Natal para mim é fazer a memória daquilo que é a razão de ser da minha vida. A minha vida toda, a vida cristã, a vida de padre, a vida de bispo, é dedicada a viver e a proclamar o mistério da encarnação do Senhor. O Evangelho de que Deus é um de nós, de que Deus se fez homem e habitou entre nós. Então o Natal é fazer memória disso, é reafirmar a minha fé. O Natal é também celebrar com os amigos, com as pessoas que convivem comigo, com a comunidade cristã, com a comunidade arquidiocesana. É também tempo de alegria, de recordação, tempo de ver as grandes representações natalinas, tempo de música, tempo de teatro, tempo de luz. É de fato o tempo mais bonito do ano, o tempo em que nós nos sentimos muito irmãos uns dos outros. É também um tempo de saudade, porque afinal de contas, os natais da minha infância, os natais que passaram, também virão para a minha memória. A Igreja Católica, principalmente, ela se preocupava muito, como as evangélicas agora também se preocupam, de vivenciar a vinda de Nosso Senhor Jesus. Vivenciando como? Apresentando como é que ele veio, na simplicidade das coisas. Agora não, agora é mais bonito, é mais vistoso para os povos. Mas antigamente, quando era feito os altos natais, era muito feito nas paróquias daqui de Manaus. Quem fazia eram os paroquianos, para eles ali da paróquia. Agora não, é uma coisa até transmitida para fora do estado, pela televisão, tudinho.
as atividades culturais do ano. A tão calorosa festa natalina ganhou a proporção a partir do momento em que milhares de pessoas puderam prestigiar o concerto de Natal. O concerto de Natal nasceu de uma vontade: alcançar a população, sem distinção de classe social, para que todos pudessem conhecer o verdadeiro sentido do Natal. Na época, houve, na verdade, uma grande vontade realmente de um coletivo, né, principalmente do secretário, Dr. Roberto, que na época teve essa ideia de começar esse projeto. Ele inicialmente não acontecia no dia de Natal, a gente fazia 1 ou 2 semanas antes. Ele marcava o final, o encerramento das atividades culturais, digamos assim, né, do ano. Assim, a gente juntávamos aí os nossos corpos artísticos e uma outra atividade cultural que já era desenvolvida na época para fazer o Glorioso, o espetáculo até então só com o nome de Concerto de Natal. Com o tempo ele foi criando corpo, né, e até com a evolução do Liceu Cláudio Santoro, que agregou mais artistas, mais alunos, fez com que ele fosse realmente crescendo a cada dia, tomando novas proporções, até ele vir para o Teatro Amazonas, né, para todo o entorno, e aqui mesmo ele foi ganhando corpo. Fazíamos inicialmente com uma determinada área física, e a cada ano isso foi crescendo. E era um grupo bem menor, né, nós trabalhávamos com as nossas orquestras, a Amazonas Filarmônica, já haviam as orquestras que hoje é chamada experimental, mas eram então as orquestras jovens, e os nossos corpos artísticos, corpo de dança e alguns outros grupos que se integravam ao elenco, além dos atores, né, os artistas locais que sempre abrilhantaram o espetáculo. Em 2002, lá no Sambódromo, nós reunimos pela primeira vez todos os grupos de alunos e profissionais de orquestras e corais que a Secretaria de Cultura vinha organizando desde 97. E fizemos um espetáculo sem a proposta natalina, no dia 20 de dezembro, fechamento do ano de trabalho e de apresentação para a sociedade daquilo que tinha sido possível construir até então com os artistas amazonenses. E já foi um espetáculo referencial. No ano seguinte, em 2003, fizemos o primeiro concerto de Natal com esta denominação na Catedral Metropolitana de Manaus, aproveitando o cenário natural da igreja, da emoção da igreja, com o público ao redor da igreja, com uma preparação específica e um roteiro para um concerto de Natal que contasse trechos da história de Jesus, aproveitando como cena, tendo como locação principal o próprio cenário da igreja. E a partir dali, houve um crescimento desse espetáculo. Nós experimentamos o Largo São Sebastião, experimentamos a Arena do Povos da Amazônia, inclusive com balé aéreo, com surpresas importantes, trazendo o grande bailarino amazonense do América Teatro e Balé de Nova York, Marcelo Mourão Gomes, que se apresentou conosco de uma maneira surpreendente. E depois trouxemos definitivamente para o entorno do Teatro Amazonas, considerando a magia que o teatro representa e a facilidade operacional de nós termos os nossos grupos profissionais dentro do teatro, termos toda uma estrutura de apoio da equipe profissional do teatro, que é cada vez mais importante na realização desse nosso trabalho. O número, talvez tenhamos começado aí com 600, talvez 700 artistas, algo em torno disso, e uma grande equipe de produção, porque na verdade a produção do espetáculo não é só o que você vê aqui, a gente correndo, subindo, ajeitando o refletor. Antes, tem toda uma outra estrutura tão importante quanto, que está nessa parte administrativa,
que cuida de logística, transporte, hospedagem, a parte realmente financeira do espetáculo, né, de coordenar tudo isso, realmente é uma grande equipe, é uma grande família. E ao mesmo tempo é glorioso, porque é realizado por artistas amazonenses, em todos os aspectos. Na frente do palco e por trás do palco, na coxia, as camareiras, as costureiras, os pintores, os eletricistas, os iluminadores, os trabalhadores braçais, os carregadores, os artistas, os cantores, os solistas, as orquestras, os diretores, os assistentes de palco, os coreógrafos, todos somos ou amazonenses de sangue e de coração, ou amazonenses de coração e de sangue. Aqueles que nasceram com sangue amazônico e dão o seu coração para o que fazem, e aqueles que chegaram com o coração, foram recebidos com o coração de todos os amazonenses e que dão sangue pelo Amazonas. Portanto, todos os amazonenses que construímos esse espetáculo. Teve a sacada, o secretário Roberto, em fechar o Lago São Sebastião e promover junto ao povo, juntamente com as coisas do Teatro Amazonas, um Natal mais feliz para o povo do Amazonas aqui da cidade de Manaus. Isso aí é que foi a maior sacada que o governo do estado, desde a década de final de quase 90 para cá, teve essa ideia de promover sempre um Natal bonito, com fogos de artifício, para o povo se glorificar, porque era muito difícil em Manaus ter isso, na década de 60 e 70, que era muito pobre aqui. Uma mega produção, O Glorioso, é dividido em 3 atos. Uma verdadeira viagem no tempo, que traz a reflexão e o verdadeiro sentimento do Natal por meio da dança, música e fogos. Aqui no Lago São Sebastião, o seu tradicional Natal e de final de ano também. É muito bonito, muito pomposo, com árvore de Natal, que nós não tínhamos árvore de Natal nas praças, nem no Lago, nem aqui na Praça do Congresso. Só a partir da Secretaria de Cultura se envolveu nisso, que em Manaus aqui as coisas ficaram muito boas. O Glorioso ele é um espetáculo que a cada ano ele vem se aprimorando até por uma necessidade natural. A partir do momento que a gente consegue alcançar determinadas etapas, a gente vê essa necessidade, esse objetivo de fazer com que ele realmente se renove. Então a gente percebe essa ascendência contínua e certamente, enquanto ele continuar existindo, a cada ano nós vamos estar aprimorando e acrescentando novas tecnologias e fazendo com que realmente o público que aqui venha possa ter sempre um espetáculo bom, novo, bonito, belo e emocionante. Até que isso foi crescendo numa dimensão cada vez maior, cada vez mais expressiva, de grupos que desejavam se apresentar, de alunos que gostariam de estar conosco, de jovens do projeto Jovem Cidadão, das nossas escolas de arte espalhadas em toda a cidade e hoje até no interior, com artistas do município de Parintins e, se Deus quiser, nos próximos anos, de outros municípios como Envira, Borba, Itacoatiara, onde nós já estamos trabalhando
com o nosso programa de educação artística através do nosso Liceu Cláudio Santoro. A transformação, o passo decisivo do espetáculo que era produzido com tecnologia, com roteiro, com história tradicional, mas trabalhado unicamente por amazonenses, chegou um momento que nós nos sentimos saturados no processo de criação. Tudo aquilo que nós podíamos projetar, cogitar, elaborar, preparar, nós estávamos começando a bater no nosso limite no processo. Enfrentar as soluções de tecnologia de palco, de som, de luz, de estrutura para receber cada vez mais um número maior de pessoas, que começou com 20 mil pessoas, de repente estava em 70 mil pessoas, e como mostrar isso para todas as pessoas ao vivo, criar palcos para atender 1.000, 2.000, 3.000 e ano passado quase 5.000 artistas, ao mesmo tempo, realizando a mesma cena. Foi então que nós começamos a buscar uma relação com profissionais de fora do Brasil, acostumados a grandes espetáculos por várias partes do mundo, e tivemos a sorte de conseguir identificar a principal equipe da Disney, trabalhada pela empresa Hard Drive, que articula profissionais que atuaram durante muito tempo nos eventos internacionais da Broadway, da Disney, na China, no Japão, em Paris, na Rússia, e ainda atuam fazendo grandes eventos. Os trouxemos a Manaus, dialogamos com eles, fomos a Orlando, dialogamos com eles, visitamos, assistimos com um olhar crítico outros shows, mas tivemos a sorte de que eles topassem construir conosco um Natal na Floresta. E daí surgiu o Glorioso. Olha, eu acho isso fantástico, você juntar culturas diferentes, porque a gente tem essa troca. Eles têm assim, uma ampla experiência em grandes espetáculos, nos proporcionam, nos disponibilizam novas tecnologias e novas formas de fazer. E para a gente que produz tanta coisa, faz tanta coisa, é interessante ter essa referência e essa troca. Ao mesmo tempo, eles também são muito generosos assim, e captam de nós toda uma outra forma de trabalhar, dentro também de uma realidade local, de uma realidade nacional. E tudo isso, toda essa somatória faz com que o resultado do espetáculo realmente seja isso que o público vai ver. A grande questão que temos visto é que pela primeira vez, há 2 anos atrás, eles que têm tanta experiência internacional, que realizaram já eventos em vários idiomas, em várias cidades do mundo, jamais tinham realizado um evento com tantos artistas e com tanta necessidade de tantos recursos técnicos e tecnológicos. E mais, no primeiro ano, é curioso, eles não conseguiam entender como é que a gente queria fazer a mesma cena, igual, em vários palcos, ao mesmo tempo. Como? Como fazer isso? E nós que já havíamos feito durante 8 anos, 6 anos, toda essa solução de palco, de arte, de direção, de cena, de coreografia, de grupos, conseguimos mostrar para eles que era possível, que daria certo, que funcionaria. Eles apostaram a ficha, fizemos juntos, ensinamos a eles como fazer, como lidar com tanta gente, como fazer funcionar todos os grupos ao mesmo tempo, como ensaiar, como preparar, como ter milhares de figurinos rapidamente construídos. E surpreendiam-se. Eles se surpreendiam porque a capacidade de improvisação, a capacidade de criação e a segurança das nossas equipes davam sempre a solução no tempo certo para todos os problemas que o espetáculo apresentava. Portanto, um aprendizado conjunto. Um processo longo. Estamos aí há 12 anos trabalhando nessa construção dentro de uma lógica de estabelecer para o Amazonas um polo de cultura. Deslocar do eixo do sudeste brasileiro para o norte brasileiro, abrir um grande espaço de ação cultural que interesse a população local, que eleve a autoestima do amazonense, que dê oportunidade aos talentos amazonenses, que são muitos e de muito valor,
e que estabelecesse também a possibilidade de gradativamente conquistarmos um polo de ativação econômica para as artes, para a cultura. Portanto, o Concerto de Natal tem também como os festivais, festival de ópera, festival de jazz, festival de rock, teatro, dança, cinema, música, todos esses que têm sido executados pelo governo, o objetivo de construir e de deslocar, construir um polo novo de ação cultural e deslocar o olhar da grande mídia e dos grandes interesses de política cultural para o norte do Brasil. E nós temos conseguido, temos convicção que gradativamente nós estamos conquistando paulatinamente esse espaço importante, oportuno e cada vez mais consolidando essa ação. Belos cenários, atuação emocionante e músicas de qualidade são os principais itens do espetáculo natalino glorioso. Uma mensagem é transmitida. O público que vibra na mesma sintonia por um único desejo. A bênção recebida, apresentada pela dramaturgia. O sino, cenário da igreja, alcança milhares de corações. É hora de confraternizar, o Natal está chegando. É um momento em que todos os corações estão, de todos os corações estão aflorando os melhores sentimentos de paz, de amor, de harmonia, de confraternização. E ao som das bênçãos da igreja, do sino centenário de São Sebastião, o que desejamos todos, do governo do Estado, do governo José Mello, da equipe da Secretaria de Cultura, da equipe do Glorioso, todos aqueles que trabalham na construção desse grande espetáculo, o que desejamos é que você em casa, ao meditar sobre a oportunidade desta festa cristã, o momento dessa festa cristã, você possa, revisando a sua história de vida, descobrir como pode cada vez mais contribuir com os seus irmãos. Aqueles que ao seu lado, ao lado dos seus olhos, distante das suas mãos, distante do seu círculo de amizade, podem estar precisando do seu sorriso, da sua palavra, do seu carinho, do seu afeto, do seu amor. Distribua generosamente as bênçãos que você receber neste dia para todos aqueles que possam estar precisando da sua palavra e do seu sorriso amigo. Feliz Natal àqueles que abrem o coração para amar a todos. Desejo a todos realmente um Natal de muita luz, de muita alegria, de muita felicidade, de muita paz, de integração entre os povos, que as nossas crianças possam crescer cada vez mais aí, aproveitando o que há de melhor dessa vida, aproveitando o que há de cultura no nosso estado. Afinal de contas, nós somos uma referência, o nosso estado, nós como amazonenses podemos nos orgulhar disso, a referência que nós somos para outros lugares do mundo no que diz respeito à produção cultural. Então, realmente, só desejamos tudo isso de coração, que o Natal de todos seja realmente de muita paz, muita fraternidade, que as pessoas possam aí se confraternizar e aproveitar, e que muitos anos ainda venham pela frente, muitos natais ainda venham pela frente.
primeira, uma palavra de dignidade. Olhando para o menino Jesus, nós vemos um modelo de humanidade. Quem nós somos? Filhos e filhas de Deus. Imagem e semelhança do Pai. Imagem e semelhança do Deus que nos criou. Olhando para Jesus, no presépio, nós vemos a imagem de um Deus que se solidariza com a humanidade. Portanto, nós também devemos ser solidários uns com os outros, amigos, ir ao encontro dos que sofrem, dos doentes, dos pequenos, dos marginalizados. Olhando para o Filho de Deus, nós vemos alguém que veio ao mundo e assumiu uma família. Portanto, que nós também procuremos viver na família, valores familiares, com as pessoas que estão perto de nós, com aqueles que convivem conosco. Então, eu diria uma palavra também de muito incentivo à vida familiar. Que o Natal seja um momento de encontro das famílias, porque nós contemplamos, de fato, o mistério de Deus. Quem é Deus? Deus é aquele que se fez homem e habitou entre nós. O Deus que nós adoramos é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que se fez homem no seio da Virgem Maria, pela força do Espírito Santo, e habitou entre nós. Que nesse Natal olhem para os seus familiares, deixem um pouco a economia, a coisa material. Olhem como Jesus veio ao mundo. Ele veio simples, nem muito pomposo. Se você tiver um Natal que possa doar alguma coisa para outras pessoas, doem. Todo mundo vivesse bem, em paz. Eu acho, né? Se fossem mais unidos, todo mundo seja feliz, que vivam bem. Olhos maravilhosos, sorrisos e suspiros. A emoção toma conta do público. Corações assoberbados pelo espírito natalino. O maior espetáculo de Natal do país. A cada ano arranca aplausos. Neste período, a antiga Paris dos trópicos não é mais a mesma. O centro da cidade passa a ser a grande atração. São mais de 4.000 pessoas trabalhando na peça teatral. Aproximadamente 100.000 pessoas prestigiando ao vivo esta encenação mágica. O céu estrelado da noite de Natal torna-se pequeno para tantos fogos. É hora de comemorar. O menino Jesus nasceu. E é com ele que vem a paz, a esperança e um amanhã promissor. Chegamos ao final de mais um programa Documentos da Amazônia. Hoje, um programa especialíssimo para convocar você, meu irmão e minha irmã, a participar da chegada do Natal. Agradeço aos nossos patrocinadores, especialmente a você, telespectador do programa Documentos da Amazônia. Claro, me encontro com você na próxima semana. Te espero. Até lá.